Muito bem. Então, muito bom dia. Muito bem-vindas as pessoas também que chegaram agora, né? A gente já fez o nosso primeiro encontro, onde a série foi apresentada e um pouco do propósito dela também já foi dito, né? Agora, o que eu acho importante da gente ir se dando conta, quem já está aqui há mais tempo já sabe bem disso, né? Mas é importante que a gente se dê conta de uma espécie de diferenciação do ar, né? Isso é um dos pontos fundamentais aqui da nossa prática. Do ar material, esse ar que a gente respira, esse ar que tem oxigênio, né? Do ar que o yoga vai chamar de prana, que é um ar imaterial, né? E que a gente vai procurar assim seus efeitos, sensações, né? Em algumas outras partes do corpo, como por exemplo no ponto entre as sobrancelhas, ou por exemplo na região do coração ou na garganta, né? Então a gente vai procurar os efeitos, as sensações, né, do movimento de absorção e, né, devolução ou circulação desse ar imaterial no corpo a partir da respiração. Então ele tem uma relação, né, com a respiração. A palavra prana, ela tem na sua raiz também o sentido de respirar. Mas, então, esses movimentos sutis que a gente vai procurando, eles são relacionados com a respiração. Mas eles não são propriamente a respiração. Eles, obviamente, não são o ar, né? Eles são esse tipo de ar imaterial, que o yoga chama de prana, ou de vayu, que quer dizer vento, né? Então, esses ventos internos, esses movimentos internos. Agora, é fundamental, como diz o Dr. Bolli, né, que prana seja uma sensação, não uma imaginação. Tá? A gente pode até começar assim com visualizações, né? Mas no fundo a gente vai com a prática procurando transformar isso numa sensação cada vez mais tangível e mais concreta. Por mais que comece de forma muito abstrata, né, e de forma talvez até um pouco imaginativa, a ideia é que isso vá se transformando cada vez mais numa experiência concreta, numa sensação, alguma coisa que eu sinta de fato acontecendo. Por isso que o foco e a atenção são fundamentais, né? Porque quando eu levo o foco, eu levo a atenção, eu aumento a sensibilidade da área do corpo. E eu preciso de muita sensibilidade para sentir alguma coisa tão sutil. Tá bom? Bom, como já atrasou um pouco a questão da internet aqui, tá bom por hoje de fala e vamos para a prática. Começa na postura de meditação. A gente vai todo dia procurando começar tomando consciência da coluna, das musculaturas que a envolvem e da força dessa coluna vertebral ereta. Tentando também sentir, levar a sua atenção para a coluna, procurando de fato senti-la da base ao topo. E essa força
A partir desse eixo, a partir desse centro, vai procurando expandir sua percepção para as margens do corpo e, junto com a respiração, procurar sentir a vida que pulsa no corpo. Como se pudesse sentir assim a vida de cada célula pulsando no corpo. Fazemos nosso mantra, toma uma inspiração. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então, faz uma transição para a postura em pé. Em pé, os pés firmes no chão, próximos, mas não unidos. Procura essa sensação de que você de fato pisa, não só apoia, mas ativamente pisa os pés no chão. Então você empurra um pouquinho os pés contra o chão e cresce o topo da cabeça para cima. Não deixa os joelhos travados ou hiperestendidos lá para trás, quadril encaixado. A coluna se ergue a partir da posição do quadril. Procura de novo essa força de elevação da coluna contra a gravidade. A gravidade te puxa para baixo, mas tem uma força interna que te sustenta nessa condição ereta. Observa essas oscilações, esses pequenos movimentos que o corpo faz. A gente vai também acompanhando essas oscilações dia a dia. Aí, com os olhos abertos ou fechados, você fica na ponta dos pés e solta batendo os calcanhares no chão. Várias vezes. Então você levanta e solta. E a cada vez que você solta, bate os calcanhares no chão, isso produz uma vibração, uma reverberação pelo corpo e vai deixando que essa reverberação te ajude a relaxar um pouco mais. Soltar áreas de tensão e deixa isso se propagar pelo corpo. Vê se você pode sentir
o efeito dessa vibração até o topo da cabeça. E para com os movimentos. Quando você para, vê se alguma coisa continua reverberando internamente. Uma espécie de sensação despertada internamente. E vê como ficam aquelas oscilações. Com os pés um pouco mais afastados, ligeiramente voltados para fora. Começa a fazer movimentos de rotação com o seu tronco. Movimentos a partir do quadril. Né? A partir do quadril. Aí a coluna torce, isso gira os ombros, que move os braços. Então os braços se movem completamente soltos. Eles batem no corpo. Você pode querer virar a cabeça, ou se isso te desequilibra, você pode manter o olhar para frente. E vai procurando deixar a coluna espiralar o máximo que você puder. Para a direita você inspira, para a esquerda você expira. Começa a combinar esse movimento com a sua respiração. Para isso, talvez um movimento um pouco mais lento. E quando soltar o ar da próxima vez, deixa a respiração livre, o movimento vai se interrompendo, reaproxima os pés, postura de base por alguns instantes. Procura os efeitos que ainda ficam no corpo. A gente vai procurando muitas vezes esses efeitos após cada técnica. O que vai sendo deixado no corpo, ou o que vai sendo produzido no corpo, como sensação, como efeito. Toma uma inspiração mais profunda, os braços vão lá para cima. Estende, soltando o ar, desce os braços, vai descendo também o tronco, as mãos vão na direção dos pés ou do chão. Algumas respirações livres, onde você vai se acomodando na postura. Então vai começando respirações mais profundas, respirações em Ujjayi, criando aquele pequeno atrito na garganta, aquele pequeno som interno. Leva a sua atenção no ponto, no topo da cabeça. E nas inspirações, faz como se esse ar imaterial entrasse pelo topo da cabeça até as plantas dos pés. E na expiração, saísse das plantas dos pés ao topo da cabeça. Então faça respirações mais profundas, mais conscientes, acompanhando esse percurso com a sua atenção, como se a atenção fosse conduzindo a própria sensação.
Quando soltar o ar da próxima vez, deixa a respiração livre. Flexiona um pouco os joelhos e com a coluna arredondada vai voltando. A cabeça é a última parte que sobe. Os olhos fechados. Procura sensações que ficam dentro do corpo. Como fica a circulação da respiração internamente. Esse preenchimento e esvaziamento do corpo pela respiração. Se isso começa a ser algo mais amplo de corpo inteiro. E vê como ficaram aquelas oscilações. Com os olhos abertos, fixa um ponto à sua frente. Transfere o peso do corpo para o apoio do pé esquerdo. E vai tirando o contato do pé direito, que você procura apoiar ou ao lado do tornozelo, se quiser ter mais segurança, ou traz lá na raiz da coxa. Os braços você pode deixar abertos, se isso te ajuda. Pode trazer as mãos unidas em frente ao peito. Aprofunda a sua respiração. Agora, é como se a inspiração entrasse pelo topo da cabeça e a expiração saísse pela planta do pé esquerdo apoiado no chão. Como se a cada expiração pudesse ir mais fundo nesse enraizamento do pé no chão. Quando soltar o ar da próxima vez, desfaz a postura da forma mais controlada que você puder. Deixa o pé direito apoiado no chão, mantenha o pé esquerdo no mesmo lugar. Compara as sensações que você tem de um lado e outro. Deixa os olhos fechados. Se você pudesse dividir o seu corpo ao meio, como você compararia a sensação de estabilidade de um lado e outro? Respira um pouco mais profundo. Como você compararia a circulação da respiração de um lado e outro? Entre o topo da cabeça e a planta dos pés. E com os olhos abertos, transfere o apoio para o pé direito. Traz o pé esquerdo onde você puder apoiá-lo. Procura a mesma variação que fez do outro lado. E a mesma variação também da posição das mãos. Aprofunda sua respiração. Inspira como se entrasse pelo topo da cabeça. Expira como se saísse pela planta do pé direito. Deixa sua atenção te guiar nesse percurso. Quando soltar o ar, desfaz. Pé esquerdo apoiado no chão, olhos fechados. Joelhos destravados, quadril numa posição neutra, coluna que se ergue com a máxima leveza possível. Ombros relaxados.
e nos sentamos. Postura de meditação. Então, essa sensação de leveza e de firmeza, a gente procura transferir para essa posição sentada agora. O apoio dos isquios no chão, coluna ereta, muito leve. Faremos a respiração alternada, Anuloma Viloma, mas primeiro algumas respirações com as duas narinas. Respirações mais profundas, respirações mais lentas. E quando soltar o ar da próxima vez e for inspirar, tapa a narina direita, inspira só pela esquerda. Depois você tapa a esquerda e solta pela direita. O ar entra pela direita. Completando a inspiração, tapa a direita, ele sai pela esquerda. E assim você segue numa respiração alternada, profunda, lenta. E a gente vai aumentar a velocidade dessa respiração. Quando o ar sair pela esquerda da próxima vez e for inspirar pela esquerda, faz isso em 2 tempos. E aí você troca e solta também em 2 tempos. O ar entra em 2 tempos, você troca, o ar sai em 2 tempos. Entra em 2 tempos, troca, sai em 2 tempos. Continua. E a gente vai aumentar a velocidade ainda mais, fazendo com que inspiração e expiração aconteçam em um tempo. Então, quando soltar pela esquerda, em 2 tempos da próxima vez, inspire em um tempo, troca, solta em um, inspire em um, troca, solta em um. E assim você vai fazendo essas respirações alternadas nessa velocidade mais rápida. Quando sair pela esquerda da próxima vez, toma uma inspiração profunda e lenta pelas duas narinas. Solta o ar bem devagar e deixa a respiração livre. E vê se essa respiração deixou algum tipo de efeito sutil no corpo. Estende as pernas lá para frente. Toma uma inspiração profunda.
Na expiração, faz a inclinação do tronco à frente na postura da pinça, Paschimottanasana. Paschima é a região posterior do corpo. Então, nessa postura, vai procurando essa abertura, o alongamento da região posterior. Especialmente esse ponto que a gente está procurando na base da lombar. Na transição, na junção do sacro com a lombar. Então, logo acima dessa área do quadril e na base da lombar. Leva sua atenção para esse ponto, respirações mais profundas. Como se as respirações acontecessem por esse ponto. Inspirações e expirações. Respirações em Ujjayi, criando essa ressonância no centro da garganta. E é como se você levasse a sensação dessa ressonância para o ponto na base da lombar. O que acontece quando inspira? O que acontece quando expira? Quando soltar o ar da próxima vez, você faz mais uma inspiração, uma retenção, então prende o ar, mantém alguns segundos, expira dentro dos seus limites de conforto. Quando for inspirar outra vez, você inspira voltando da postura. Observa a sensação que fica no corpo quando retorna. Leva sua atenção para aquele ponto na base da lombar. Você não cria a sensação, mas você deixa a mente aberta, disponível, para receber as informações sensoriais que chegam. Deitamos de costas, abraça os joelhos, puxa os joelhos para o peito, apoia bem a lombar, as escápulas e a cabeça no chão. Observa a abertura e o alongamento na região do períneo que essa postura traz. Pavana Muktasana. Leva sua atenção para o centro do períneo. Inspirações e expirações como se acontecessem por essa área. Nas inspirações, vai contraindo a região do períneo, como se fosse puxando o períneo para dentro do corpo. Nas expirações, vai relaxando. Como se você fosse com essa contração, com esse movimento, direcionando o fluxo ainda mais para dentro. Como se na inspiração você puxasse não só o períneo, mas também a respiração que entra a partir dele. Na expiração, isso tudo retorna. A próxima inspiração, faz uma retenção, uma pausa com os pulmões cheios e mantém a contração do períneo. Vê se pode contrair e puxar ainda um pouco mais. E solta o ar relaxando tudo isso.
Solta a posição das pernas, apoia os pés no chão. Relaxa bem todo o corpo, deixe que as sensações surjam de forma espontânea. E vê se fica algum tipo de sensação na região do períneo e do períneo para dentro do corpo. Dirige o foco da sua atenção para a região da garganta. Já faz respirações mais profundas em Ujjayi. Então, o Ujjayi, né, essa respiração que cria esse som e esse atrito na região da garganta, já convida a levar a atenção para essa área. E a gente mantém o foco na própria região da garganta. Quando inspirar da próxima vez, empurra os pés contra o chão, sobe o quadril. Setu Bandhasana, na postura da ponte. Toma mais uma inspiração. Prende o ar e na retenção você retorna. Deixa a respiração livre. Algumas pessoas vão repetir Setu Bandhasana, outras farão Sarvangasana, a vela. Então, quem tem pressão alta, problemas cardíacos, dores cervicais, está com dor de cabeça, gestação, menstruação, ou indisposição de alguma maneira, repete a ponte, que é uma invertida mais leve. Quem puder, faz a vela, leva os pés, as pernas, o quadril lá para o alto. As mãos se apoiam nas costas, ajudando a sustentar a postura e procura, em qualquer uma das duas posturas, seja na ponte ou na vela, se estabelecer com a maior leveza possível, mantendo a postura estável. Atenção no centro da garganta, respirações em Ujjayi, como se a respiração acontecesse por esse centro na garganta. Inspiração e expiração. Para onde você vai sendo guiado internamente? Inspirações profundas, expirações lentas. Toma mais uma inspiração. Na retenção, prende o ar. Na retenção, você retorna da postura. Apoia os pés no chão para quem estava na vela, deixa a respiração livre. Observa os efeitos no corpo como um todo. Sarvangasana, a postura da vela, significa a postura que tem ação no corpo todo. Por conta da ação invertida. Mas acompanha também, mais especificamente, esse ponto no centro da garganta.
Vamos virando de bruços, preparando a base da postura da cobra. Então, queixo no chão, as mãos apoiadas no chão, ao lado das costelas baixas, pernas unidas, peito dos pés no chão. Leva sua atenção para a região do coração, para esse ponto na área do coração. Respirações mais profundas, respirações em Ujjayi, como se você já começasse a estabelecer uma relação dessa respiração com o coração. Contrai um pouco os glúteos, empurra o pubis na direção do chão. Na próxima inspiração, sobe na postura. Você não está empurrando o chão com as mãos. Respirações por esse centro na área do coração, como se o ar entrasse e saísse por aí. Na próxima inspiração, faz também uma retenção. Pausa com os pulmões cheios, mantendo a postura. Quando precisar soltar o ar, retorna. E já empurra o chão com as mãos, passando a balasana, a postura da criança. Sentando sobre os calcanhares, testa no chão ou nas mãos, onde relaxamos um pouco com a respiração livre, alongando a lombar. E passa pelo gato. E você pode escolher ficar no gato, ou, se você puder, deixa os pés unidos lá atrás, os joelhos separados, você senta sobre os pés, as mãos se apoiam no chão entre os joelhos. Uma das variações de Mandukasana, postura da rã. E a gente vai usar essa postura, ou o gato, para fazer o leão. Tá? Então a gente vai fazer o leão de duas formas. O leão é essa técnica que a gente coloca a língua para fora soltando o ar. A gente vai fazer de duas maneiras. A primeira é lentamente, então inspirando profundo, soltando o ar devagar, produzindo esse som, né? Isso vem por uma contração que vem lá da base, lá do baixo ventre. Então faremos duas vezes assim e duas vezes rápido, soltando o ar todo de uma vez. Então se prepara, inspira profundo, faz o leão lentamente. Quando completar a saída do ar, recolhe a língua, mais uma inspiração profunda. Repete. Agora duas vezes rápido, inspira profundo. Mais uma vez. Recolhe a língua. Postura de meditação. Vê como sente a região da garganta, a língua, a boca, toda essa área do pescoço, o espaço da cabeça.
Faremos uma torção, primeiro para o lado esquerdo, toma uma inspiração profunda. Soltando o ar, torce para a esquerda, mão direita vai para o joelho esquerdo, a mão esquerda no chão, logo atrás do sacro. Algumas respirações livres onde você alcança o seu limite. Leva sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas. Foco, como se tivesse um fluxo de atenção para esse ponto. Vai sensibilizando essa área. Respirações mais profundas, respirações em Ujjayi, como se o ar entrasse e saísse por esse ponto. E a gente vai fazer também retenções do ar com os pulmões cheios. Então você inspira como se entrasse por esse ponto. Retém alguns segundos e expira lentamente. O que acontece quando inspira, o que acontece quando retém, o que acontece quando expira. Quando soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, você retorna ao centro. E compara as sensações que ficam no corpo entre um lado e outro, as simetrias que são criadas, efeitos que são produzidos. Então a gente torce para o outro lado, inspira profundo. Soltando o ar, você torce para a direita. Algumas respirações livres para chegar no seu limite. Esse fluxo de atenção vai para o ponto entre as sobrancelhas. Respirações mais profundas, respirações em Ujjayi. Coloca já as retenções após as inspirações. Inspiração profunda, retenção por um tempo confortável, expiração lenta. O que acontece desse ponto para dentro? Quando inspira, aonde você se localiza durante a pausa? E como é esse movimento de volta à superfície quando expira? Quando soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, volta da postura, volta ao centro. As sensações que ficam no corpo, nas lateralidades, a sensação que vem por cada uma das narinas internamente e por esse ponto entre as sobrancelhas. Uma mão segura o punho da mão contrária por trás nas costas. Toma uma inspiração profunda. Solta o ar devagar. Mais uma inspiração profunda. Na expiração, agora vai inclinando o tronco lá para frente.
Faz uma pausa de alguns segundos com os pulmões vazios. Inspirando, retorna. Pausa de alguns segundos com os pulmões cheios. Solta bem o ar. Mais uma inspiração profunda. Solta o ar devagar, inclinando o tronco lá para frente. Pausa com os pulmões vazios. Retorna inspirando. Pausa com os pulmões cheios. Solta o ar devagar, respiração livre, solta a posição das mãos. Relaxa bem os ombros, os braços, a coluna firmemente ereta. Procura uma sensação de leveza e de descompressão pela coluna, aumentando um pouquinho o espaço entre as vértebras. Faremos Kapalabhati, 30 repetições do Kapalabhati. Expiração ativa, inspiração passiva. Ao final, uma inspiração profunda, expiração lenta, uma meia inspiração e aí a retenção, pausa com os pulmões. Depois dessa meia inspiração, né, meio cheios. Nessa pausa você faz Jalandhara Bandha, traz o queixo no alto do peito, e faz Mula Bandha, contrai o centro do períneo. Na hora, antes de soltar o ar, né, desfaz Mula Bandha, volta à posição da cabeça. Aí, solta o ar e deixa a respiração livre. Faremos isso uma vez. Então se prepara, solta bem o ar, inspira um pouco, 30 Kapalabhatis. Inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Então, uma pequena inspiração, só o início de uma inspiração e uma pausa. Prende o ar. Traz o queixo no alto do peito. Contrai e sobe o centro do períneo. Mantém a retenção por alguns segundos com essas contrações. Desfaz primeiro o períneo. Desfaz a posição da cabeça. Respiração livre. Observa os efeitos. Os efeitos na sua respiração. Os efeitos na região do períneo e na região da garganta. Faremos agora o Bhastrika 20 vezes, com expirações e inspirações ativas. Então, inspirações e expirações ativas. Ao final dessas 20 repetições, inspiração, levando as mãos no Yoni Mudra. Então, os polegares vão tampando os ouvidos, indicadores se apoiam sobre as pálpebras, dedos médios na ponta do nariz, dedos de baixo nos lábios, né? Anelar no lábio superior, mínimo no lábio inferior. Então, você vai posicionando as mãos assim durante a inspiração. Mantém as mãos assim, soltando o ar no Brahmari. Então, soltando o ar, fazendo o som do Brahmari, o som da abelha.
e vai procurando produzir o efeito da vibração desse som dentro da cabeça, fechando os orifícios internos até soltar todo o ar. Soltando todo o ar, desfaz a posição das mãos, respiração livre. Começamos com 20 vezes do Bastrika. Toma uma inspiração mais profunda. Solta todo o ar. Meia inspiração. Começa. Solta todo o ar. Inspiração levando as mãos ao rosto em Yoni Mudra. Expiração longa e lenta, fazendo o som da abelha do Brahmari. Quando completar, relaxa bem os ombros, o rosto, os olhos. Mais 1 minuto, contemplando o seu espaço interno e o silêncio desse espaço interno. Toma uma inspiração profunda. Solta o ar bem devagar, vai lentamente abrindo os olhos, piscando, retomando os movimentos que tiver vontade. Concluindo nosso segundo dia, nossa segunda prática. A série vai ficando mais familiar com o passar dos dias. E à medida que ela vai ficando mais familiar na sua parte inicial, a gente vai conseguindo também dedicar um pouco mais de tempo para aumentar as repetições dessas práticas respiratórias. Tá? Essa é a nossa intenção. E diminuindo um pouco a necessidade de explicações iniciais e dedicar um pouco mais de tempo nas respirações finais ao longo dos dias. Tá? Bom, ao longo dos dias também vou dizendo algumas outras coisas, mas eu quero deixar, principalmente nesses primeiros dias, mas sempre que for necessário, um espaço aberto no final da prática para esclarecer possíveis dúvidas. Então, quem talvez não conheça bem o Kapalabhati, quem talvez não conheça bem o Bastrika, quem não entendeu bem alguma técnica, enfim, qualquer tipo de questão que possa surgir para que a gente possa ir avançando com tranquilidade nas nossas práticas. Agradeço muito a presença, bem-vindas as pessoas que ainda entraram, fizeram de hoje o seu primeiro dia e seguimos juntos, seguimos amanhã. Então, beijos para quem se vai, um ótimo dia. Eu vou deixar aqui o espaço aberto para quem tiver alguma questão e quiser permanecer um pouquinho mais. Beijos para quem vai. Até amanhã. Daisy, diga. Bom dia, Bom dia. mais deliciosa que ontem. Que bom. Eu queria saber como que ficam as mãos na posição da rã, porque
Eu nunca tinha feito, então não sei como ficam. Elas podem Simplesmente ficar, apoiadas no chão, elas podem ficar nas espalmadas. pernas também ou não? Poderiam ficar nos joelhos, podem. Na Tá, verdade, a posição da rã, né, vamos dizer assim, a posição oficial das mãos é de fato sobre os joelhos, né? Então tá. seria assim, nessa posição onde você senta sobre os pés, os joelhos bem separados, as palmas das mãos, né, nos joelhos. Uhum. É característico do leão deixar as mãos bem espalmadas, como patas, né? Agora, para quem senta com conforto assim, pode deixar as mãos nos joelhos, mas fica um pouco mais pesado para o apoio do quadril nos pés, né? Então, deixar as mãos no chão alivia bastante esse peso sobre os pés. Então, Ah, torna a isso. postura mais confortável. Uhum. Pode ir um pouco para frente, então, inclinar um pouquinho. É isso. Ah, Uhum. Um pouco para tá. frente, as mãos bem espalmadas no chão, torna a postura é, mais leve, mais cômoda. Tá ótimo. Valeu. Tá bom? Valeu. Agradeço. Joseida. Bom dia. Bom Eu dia. queria perguntar, eu sei que você já falou, mas eu gostaria de saber quais os efeitos e benefícios do Brahmari. E, Tá. é, e os tons, assim, mais alto, mas é eu que experimento isso? Como assim os tons mais altos? Os tons, por exemplo, Então, eu mudo os tons muda. A gente vai procurando um tom, né, que ele seja agudo o suficiente para que a vibração seja na região da cabeça. Porque se for mais grave, tipo Om, né, o Om vibra mais baixo, ele vibra mais na região do coração. Se a gente vai tornando isso um pouco mais agudo, ele vai também vibrando mais alto no corpo, né? E a gente vai procurando o efeito dessa vibração dentro da cabeça. Localizar isso, como se tivesse assim encapsulado esse som, né, dentro da região da cabeça, vibrando essa área. E mesmo dentro da cabeça, se for mais agudo, vai indo mais para cima, mais para o topo, tá? Mais um pouco para trás, ou mais na base da cabeça, na boca, né? Dá para ir percebendo isso. Vai tentando levar esse som para que ele seja um agudo agradável e que você experimente a vibração mais no, perto do topo da cabeça. Ah, o Swami Kuvalayananda dizia, né, que assim, com a prática do Brahmari, a gente vai aprendendo a produzir esse som de forma que ele seja assim um som muito agradável. Então essa é a intenção também do Brahmari, produzir um som agradável. Tem muitas coisas na região da cabeça, né? Pontos importantes como o bindo, que fica no topo um pouco para trás, o próprio ponto no centro, aqui no topo da cabeça. Esse Amrita, né? Esse simbolismo de uma espécie de um néctar na região da cabeça, vários pontos, né? Importantes, o ponto entre as sobrancelhas. E esse som, de alguma forma, quando a gente sente, né, a vibração dele, ele vai estimulando a nossa atenção nessa área. Eu não queria ficar colocando assim efeitos, né? Qual é o benefício disso? A gente vai sentindo na prática, porque o nosso efeito, né, esperado com isso, de forma assim bastante ampla, é concentrar a nossa atenção, então deixar que a atenção seja atraída pelo som, experimentar esse espaço interno que tenha relação com a luminosidade do Kapalabhati, que tenha relação com o silêncio da internalização do Yoni Mudra e o silêncio a partir do depois, né, daquilo que fica depois do Brahmari, e que a nossa atenção fique nisso, a nossa mente fique nessa espécie de vácuo, né, de luz, silêncio e internalização, preparando para um momento final, né, de silêncio. Esse seria assim o nosso objetivo com isso dentro dessa prática. Mas é claro que se a gente for pesquisar, né, vamos fazer uma pesquisa dos efeitos do Brahmari, tem pesquisas científicas dizendo que traz melhoras no sono, mas enfim, não é esse o nosso propósito, né? Isso
tudo pode acontecer, mas como uma espécie de um efeito colateral positivo, que não é o nosso objetivo primeiro e que não é isso que a gente está atrás, né? Coisas podem acontecer, a gente vai observar o que acontece, pode ser que aconteçam coisas diferentes em dias diferentes, mas vamos observando. Aí depois no final você me diz, né? No final dos Perfeito. 21 dias, porque o que importa é o que você sentiu, né? Não o que eu vou dizer que serve, porque ele só serve se você sentir, no final das contas é isso. Me ajudou muito para eu refinar isso, então. Eu refinar. Gostei muito. Obrigada, Marquinhos. Que Valeu, tenhamos excelentes dias de práticas. obrigado. Marquinhos, eu Nicole, gostaria de saber um pouco da oi. bástrica, e das duas respirações que você coloca, da bástrica e não me lembro o nome da outra. Kapalabhati. Kapalabhati, isso. Se Então você vou. poderia me exemplificar aqui para eu... Ótimo. Vou explicar porque isso é muito importante. Então, vou até baixar um pouquinho aqui e ver se dá para ver, tá? Kapalabhati é uma técnica onde a gente vai contrair ativamente o abdômen, soltando o ar, mas o relaxamento é que faz o ar entrar. Então a inspiração é passiva, o abdômen volta depois dessa contração e o ar entra, tá? O som é diferente. O som da expiração é forte, o som da inspiração é fraco, porque o ar está entrando de forma passiva. Contração. No Bástrica, a movimentação é ativa nos dois sentidos. Tá? Então a inspiração é ativa, a expiração é também ativa. Nessa Obrigada. forma que a gente está fazendo aqui. Tá? Existem outras variações, existem outras formas de interpretação disso, mas a forma como a gente está fazendo aqui é essa. Kapalabhati, expiração ativa e inspiração passiva, então ele é um pouco mais relaxante nesse sentido, e Bástrica é ativo nos dois momentos. Então ela demanda um pouco mais. Né? E ela também produz, né, alguma coisa diferente do Kapalabhati, que a gente vai percebendo os efeitos disso com o tempo, principalmente quando a gente conseguir começar a aumentar um pouco mais. Né? Ao invés de fazer uma vez de cada, fazer duas, fazer três, essas diferenças começam a aparecer mais. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Nicole, Olá, bom dia. Obrigada pela bom dia. prática, viu? Obrigado você. Você pode, por favor, demonstrar a posição dos dedos no rosto? Porque eu não Sim, consegui muito bem, acho que eu me perdi. E quando que o zumbido acontece? É na inspiração, na respiração ou na expiração? Acho que eu perdi na essa expiração, informação. É na na saída do expiração. ar. Na Beleza. saída do ar. Agora, a posição, é que essa posição é meio ruim mesmo para falar, porque durante a prática não dá para ouvir muito bem, mas é os polegares nos ouvidos, fechando os Uhum. ouvidos, os indicadores sobre as pálpebras, suave, né? Não é para apertar o olho, mas é só para apoiar e diminuir a luminosidade que vem de fora. Os dedos médios, se a gente fosse fazer uma retenção, eles tampariam as narinas. Mas como a gente não está fazendo retenção, eles só se apoiam na ponta do nariz. O dedo anelar sobre o lábio superior e o dedo mínimo no lábio inferior. A boca já está fechada mesmo, mas é só um selo, né? Uma espécie de um fecho. E a gente vai construindo essa posição quando inspira. E na expiração, com tudo isso já então, né, ativo, esse fecho dos orifícios do rosto, principalmente os ouvidos, o que é o mais importante, né, dentro do Brahmari, para que esse som ele fique uma reverberação muito interna. E aí a expiração com o som do Brahmari, como eu estava explicando antes. Ótimo. Muito Tá? obrigada, viu? Obrigado. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só passar na pergunta do chat. A pinça. Sueli, você, né? Essa é a sua pergunta. Quer falar, Sueli? Fala você, então. Não, ok. Primeiro, ótima a prática, muito legal, Marquinhos, parabéns. E é isso mesmo, é assim,
Eu não sei se é melhor dobrar um pouco o joelho para pegar os pés ou deixar esticada a perna e pegar onde eu conseguir. E Tá. também, na hora que volta, e a coluna fica toda reta no colchão, se é melhor deixar a lombar apoiar ou ficar com as curvaturas normais da coluna. Na hora que deita. Que deita. Quando deita Tá. depois desse, que você fala, coloca toda a coluna esticada no É, colchão. com os joelhos abraçados, né? Mas vamos por partes. Então, o ponto mais importante, essa pergunta é ótima também, sobre os joelhos na postura da pinça. Eu vou mostrar aqui para tentar deixar isso mais claro. O mais importante não é se você pega o pé ou não, né? Então, se você não pega o pé com a perna estendida, mais segura aqui o tornozelo, né? Ou se você vai flexionar o joelho e pode pegar o pé, isso não é a questão mais importante. A questão mais importante é o quanto você consegue sentir que alonga a base da lombar. Pode acontecer, né, de estar com as pernas estendidas e na hora de fazer a flexão, você não consegue flexionar muito a lombar e a flexão acaba acontecendo mais do meio das costas para cima, né? Mais a região cervical, mais a região dorsal. E isso não é o que a gente está querendo. Então, como a gente está querendo estimular a abertura de um ponto na base da lombar, é importante que tenha uma abertura da lombar. E aí, com os joelhos um pouco flexionados, isso tende a ajudar bastante a levar o alongamento não para o alto, não para a cervical, não para a dorsal, mas para a base da lombar, na postura da pinça. E eu nem preciso arredondar muito da lombar para cima. Eu estou querendo buscar mais essa flexão, essa dobra da parte baixa da coluna mesmo. Então o joelho ajudaria muito nesse sentido, tá? Não sei se ficou clara a resposta. Agora, com relação ao apoio da lombar, né, quando a gente deita e abraça os joelhos. E quando você abraça os joelhos, tem uma tendência já da lombar se apoiar, né? Com as pernas estendidas, não. Mas com os joelhos abraçados, sim. Então é nesse momento que eu falei do apoio da lombar, do apoio das escápulas, do apoio da cabeça. Tá? Aqui a lombar tende a se apoiar no chão. Tá, mas não nesse momento, quando Qual? depois deita, em algum momento você falou também, estica as pernas, apoia a coluna no chão. E aí é esse momento que normalmente quando a gente deita, faz a curvatura e a lombar sobe. Não, com as pernas estendidas ela sobe mesmo. Tá Então, legal. Brigadão, isso. Marquinho. Boa semana. Imagina. Alguém mais tinha colocado aqui sobre dúvida na respiração, Maria Augusta. Depois você fala se ficou claro. Entendi a explicação. Obrigado, já respondeu. Tiago, Oi, bom dia. a minha fica mais, eu não sei dizer se é uma dúvida ou se é mais uma observação. Quando a gente faz a torção e leva bem a atenção pro centro da sobrancelha, não, meio da testa. Eu sinto, não vou dizer uma dor, mas uma pressão bem forte naquela parte que eles falam assim, sobre como se fosse o terceiro olho. Aí eu queria saber se isso tem algum tipo de fundamentação, porque é bem forte, principalmente quando a gente leva bem atenção à respiração em Ujjayi, e a gente foca bem esse ponto. Pra mim é automático, eu vou pra cá. Isso. Pode dar isso mesmo, assim. É como se estivesse meio afundando um pouco para dentro, é isso? Dá uma certa pressão lá para dentro. Algo assim. É isso, porque no fundo a gente está usando esses pontos como portas de entrada, né? Então, alguns pontos do corpo, eles servem como esses pontos de entrada e absorção, né? Do que o yoga vai chamar de prana, mas junto, né? O prana em si, ele não é uma substância, né? Mas ele é alguma coisa que exige simultaneamente a nossa atenção, quer dizer, a nossa consciência tem que estar ali junto, e a nossa percepção. Então, é um ponto onde a gente entra sensivelmente. A minha atenção e a minha percepção entram. Se eu tiver de fato ali sentindo isso, elas entram, eu me internalizo um pouco mais. Então,
na inspiração e na expiração, né, pode começar a produzir algum tipo de movimento de entrada e saída. E isso pode levar, assim, sensações de pressão, sensações de, sei lá, afundamento, enfim, sensações. Ah, a sensação é importante no sentido assim de me guiar para dentro, né? Então eu uso essa sensação para me guiar e para a mente permanecer ali mais presente ali, né, naquilo que tá sendo percebido. Mas é isso, os efeitos podem ser variados, né, podem ser diversos, e o mais importante é a atenção no efeito do que o próprio efeito em si. Eu acho interessante, porque é bem forte, né? E eu acho que é como se ainda não tivesse um certo costume, porque não estou muito habituado a sentir isso. E acho que à medida que a gente vai se habituando, não é que chega a ser um desconforto, mas é como é forte, a gente estranha bastante. Isso, Aí, até que eu não sei, eu acho que já mostrei pro pessoal que eu sou autista, então pra mim tem umas diferenças de sensação, isso, mas eu acho interessante, que querendo ou não, a gente entra um pouco também na proposta do yoga, que é focar bastante, né? Você é isso. puxado pra lá, O que você pode fazer, se tiver muito intenso, você pode não fazer a retenção, ou fazer uma retenção mais curta. Então faz a inspiração e a expiração. A retenção é o momento mais que agrava mais a coisa mesmo. Então você pode ou fazer ela bem curtinha, ou não fazer e vai se acostumando e talvez com o tempo ir aumentando, se isso for mais confortável, aumentar a retenção aos poucos. obrigado, professor, da real. Valeu, que bom, bem-vindo. Muito bem, gente. Acho que foram as questões. Se alguém tiver mais alguma coisa, diga. Cristina, você tá bem? Fazia tempo que eu não te via. Tá mudo aí seu microfone. Bom te ver. Ué, tá mudo ainda. Aí. Tá me ouvindo? Tô, agora tô. Eu estava sumida assim, mas agora eu vou voltar. Que bom. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo bem. Eu fico muito preocupada com a minha respiração, que eu acho que ela é muito pequena. E eu queria. A diferença das duas respirações, eu acho que o Jai, eu já estou entendendo que é um arranhado na garganta. Uhum. E a outra é como se o Brahmani é como se não tivesse o arranhado. Isso. O Tá. Jai é o tempo inteiro como se tivesse assim um certo atrito, como se estivesse fazendo assim aquele som de fundo do mar, Mas é né? lá Mas é atrás. nasal, dentro aqui. Não é um arranhado assim desconfortável, Não, não, é não suave. desconfortável. Só a Ele sensação. não estressa a garganta, não. Ele é só é um chiado suave. É um chiado até agradável, assim, é como se estivesse fazendo tipo, só que com a boca fechada, né? E esse ar sai pelo nariz. Ele é um sonzinho agradável. E o Brahmari, ele não faz esse atrito aqui. Ele vai passar direto pela garganta e vai lá para a cabeça. A gente está fazendo o leão, né, até para dar essa explicação, justamente para poder relaxar um pouco aqui essa região da garganta depois das respirações Ujjayi e preparar o Kapalabhati, porque o Kapalabhati também deve passar sem atrito aqui, né? Sem atrito aqui. Então a gente abre, relaxa, faz o leão, abre, relaxa bem a região da garganta e da língua, para o Kapalabhati e para o Bastrika poderem passar de forma mais fluida por aqui. E o Brahmari também. Marcos, nós estamos falando nisso. Eu vou perguntar, é possível que eu tenha dor na garganta se eu forçar muito? É. Ah, então tá, porque eu O senti dor Ujjayi, na garganta, sim. é. Sim, o Esse Ujjayi, atrito, né? Esse atrito tem que ser mais leve, porque eu sou bem intensa, levinho. em tudo eu É, sou intensa, então eu tenho que ter esse cuidado aí na não, intensidade. levinho. É como se assim, é um som, como se tivesse alguém do seu lado, essa pessoa não escuta e só você escuta, né? Dosar o som para essa intensidade. Ele é baixinho. Ele é para você sentir que tem, né, alguma coisa ali acontecendo na garganta, ele cria uma ressonância, você coloca a sua atenção, sua presença ali, como se apertasse um pouquinho ali a garganta,
mas um som baixinho, suave, agradável, tudo, Delicado. Tá tudo bom. delicado. Isso. Valeu, gente. Bom dia. Até amanhã. Seguimos.